Boa noite, boa noite. Seja bem-vindo na live, quem tá chegando. Tudo ótimo, Davi? Seja bem-vindo. Fala assim pra mim se o som tá saindo aí bem, se a imagem também tá bem. Dá um okzinho pra mim, que daí eu consigo ver o retorno aqui, tá? Que ótimo que você está aqui na live comigo. Hoje nós vamos... Ótimo então, tá bom? Tá tranquilo aí o som, a imagem também? Que ótimo então. Então hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante na live. Então convide os amigos, aperta aquele aviãozinho ali. Sim, tá tudo tranquilo? Então tá ótimo então. Então nós estamos trabalhando desde o começo de janeiro um tema de planejamento estratégico para a construção nova agora em 2022. Porque esse 2021 eu não estava na onde eu busquei, 2022 está aí para começar e fazer essa construção. E nós estamos um mês evoluído do mês de 2022. A gente já está em fevereiro. Então hoje a gente vai trabalhar um tema muito importante que chama-se ansiedade e o emagrecimento. Só que não é somente, Davi, pelo processo do emagrecimento. É algo que a gente pode usar na nossa vida diária, esse processo da ansiedade. Eu passei por isso, sofri muito tempo nesse processo da ansiedade. Eu vou contar um fato que aconteceu comigo, onde eu fui descobrindo como que era o meu tipo de ansiedade e qual era a maneira de eu cuidar dela. Vou deixar dicas para vocês também aqui, para estar auxiliando como que a gente pode cuidar desse processo da ansiedade, tá? Isso aconteceu comigo mais ou menos há uns 20 anos atrás. Quando eu terminei a faculdade, eu falava assim comigo: nossa, eu terminando, eu preciso ir para o mercado de trabalho. E aquilo foi me gerando algo que não foi muito bem para mim. Eu comecei a ficar muito preocupada. Ansiedade, gente, nada mais é do que... O que vem ser ansiedade? Vamos traduzir esse termo primeiro. Então, ansiedade é a gente ficar preocupado com algo lá do futuro que não está na nossa mão muitas vezes resolver. Então, a pessoa acaba sofrendo um processo de ansiedade. Então, ansiedade normal, gente, um pouquinho é normal você ter. O Davi tem, meus irmãos têm, é normal, gente, a gente ter um certo ponto de ansiedade. Agora, quando a gente passa do limite, daí a gente tem que fazer uns cuidados a mais ainda. Porque existem 3 tipos de ansiedade. Nós temos grau 3, grau 2 e grau 1. O mais intenso é o grau 1, onde a pessoa precisa de um tratamento a mais do que dos itens que eu vou explicar para vocês aqui, tá? Quando eu tenho, o que é um grau 1? Um grau 1 é quando você fica preocupado com o dia de amanhã, só que ele não te faz perder as noites de sono. O grau 2, você fica preocupado, pode gerar até algumas dores de estômago, umas dorzinhas de cabeça, é o grau 2. Agora, gerar o grau 3 é quando a pessoa fica tão ansiosa, que ele fica 24 horas do seu tempo ansioso. Daí gera uma patologia, daí gera uma doença com o processo da ansiedade. E a gente tem que saber cuidar desse processo, até não chegar no processo de doença. Hoje no Brasil, eu estava vendo uma estatística para passar para vocês. Ó. Hoje no Brasil nós temos 20 milhões de pessoas, ou seja, 9,3% da população brasileira que sofre de obesidade extrema, de grau 1, que foi gerado devagarzinho e a pessoa não percebeu. Então são fatores que levam. Então quando eu falo de ansiedade, eu preciso lembrar o que me está me levando a ficar ansioso. Qual é o fator que me está ocasionando? Eu tenho que saber o porquê. Porque essa ansiedade, ela gira dentro de um ciclo. Eu fiz até uma folhinha aí para vocês. Vocês dá para ver? Eu coloquei aqui, ó, ciclo da ansiedade. Como que acontece esse ciclo da ansiedade, tá? Ele é um círculo. E nós temos que destruir esse ciclo para que a gente possa controlar a ansiedade. Depois, nas dicas que eu vou dar para vocês, vou dar também da parte da dica de alimentação, porque a alimentação é importantíssimo também no processo da ansiedade. Então, eu separei aqui para vocês, tá? Para quem está entrando, a gente está trabalhando ciclos da ansiedade. Ansiedade relacionado ao emagrecimento, mas em qualquer área da vida, que tudo está envolvido dessa parte, tá? Então, quando eu falo de ciclo da ansiedade, eu fiz aqui uma folhinha para vocês. Nesse ciclo da ansiedade, eu mostro o quê? O primeiro pilar que vem relacionado ao ciclo da ansiedade é o meu pensamento. Tudo surge, gente, na nossa cabeça. Nada vem de outro local. Então, deixa eu contar um fato para vocês que aconteceu comigo
quando eu fui entender para eu poder controlar a minha ansiedade. Então, quando eu terminei a minha primeira faculdade, eu pensava assim comigo, nossa, estou terminando, já gastei bastante, eu preciso arrumar uma atividade, eu preciso. E aquilo ali começou a gerar em mim uma intensidade extrema. Eu comecei a sofrer de estômago doendo constantemente, queimava, latejava meu estômago. Minha cabeça doía todos os dias. E eu não parava de pensar que eu tinha gastado X valor na minha faculdade, que eu precisava recompensar aquilo que os meus pais haviam investido em mim. Então aquela preocupação, não era que meus pais cobravam de mim. Eu comecei a cobrar de mim constantemente naquela preocupação. E aquela preocupação me levava a comer coisas que não eram saudáveis, que levava mais ansiedade ainda. Então a gente vai trabalhar esse ciclo. Seja bem-vinda, Patrícia, seja bem-vinda também, Suzana. Então, quando a gente fala na ansiedade, a gente trabalha esse ciclo aqui. E eu vou ensinar a vocês como que faz a quebra desse ciclo depois, no final dessa live, tá? E também vou dar as dicas de como a gente pode melhorar esse processo da ansiedade, que envolve todos os setores. Isso você pode descarregar em que você quiser depois, tá? Então, primeiro, meu pensamento. Lembra que eu falei do meu pensamento? Meu Deus, eu gastei tanto com a minha escola. Meu Deus, eu preciso arrumar um trabalho. E aquilo foi me deixando angustiada. Eu comecei a perder minhas noites de sono. Meu estômago não parava mais de doer. Minha cabeça latejava constantemente. Minhas mãos sempre geladas. Isso eram sintomas da ansiedade, que estava passando do limite. Daí eu comecei a buscar um meio de melhorar essa ansiedade. Daí eu comecei a buscar saber sobre o que ocasionava a ansiedade. Eu comecei a cuidar de mim, isso há 20 anos atrás. E hoje você vê que as pessoas vivem o quê? Acima da precipitação, né? Eu quero algo para amanhã. E as coisas não são assim. Nós temos o período da germinação. Então a gente tem que saber que tudo que você planta, você tem que regar aquilo ali para depois fazer a colheita. Quando eu entendi que nada acontecia da noite para o dia, eu comecei a mudar meus pensamentos. Porque quando você trabalha o ciclo da ansiedade, você vê o pensamento primeiro. Esse pensamento faz você fazer exatamente um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação e essa ação vai gerar um resultado. E esse resultado vai ter a sua consequência, que você fez no percurso do círculo. Por exemplo ali, meu Deus, hoje eu fiquei tão atarefada que eu não tive tempo, por exemplo, né? Não aconteceu isso, mas fiquei bastante atarefada, mas hoje eu trabalho dentro do planejamento. Eu não tive tempo nem para arrumar o que eu ia comer na janta, por exemplo, no meu jantar. O que foi aqui? Eu começo a pensar, estou lá no meu trabalho, eu estou chegando em casa, nossa, eu não fiz nada, minha cabeça não está desligando ali. Eu já começo a sentir o quê? Ixi, meu esposo vai ficar nervoso comigo, ó, o sentimento, tá vendo? Daí eu vou fazer a ação. Ele vai falar comigo, imediatamente eu devolvo para ele aquela ação. Porque eu estava preocupada, eu explodo. Aí não deu tempo, você viu que não consegui por causa disso? Começa aquele estrondo de motivo por não ter conseguido. Daí vai gerar o quê? Um resultado. E esse resultado, muitas vezes, não é aquilo que eu busco. Então, esse é o nosso ciclo da ansiedade. E a gente tem que quebrar esse ciclo. Porque tudo, gente, começa a sentir através do nosso pensamento. Então, quais são os pensamentos que está levando você a comer excessivamente, a estar com as tuas contas todas em dia, atrasado, né? Não organizar aquilo que você está fazendo, perder as noites de sono. Qual é o motivo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer do processo da ansiedade é entender por que eu estou ansiosa. Qual é o motivo que você se encontra ansioso? O que leva você a ocasionar isso? Será que é qual sentimento? Sentimento de culpa, de raiva, de dor, de fracasso, de impotência? É o estresse que está excessivamente? Porque a pessoa que está ansiosa, ela vive estressada, gente. Quando ela está com ansiedade, lembra que eu expliquei no comecinho da live? Os 3 graus de ansiedade. Grau 1, grau 2 e grau 3. Grau 1, ele é o mais intenso. Você gera as dores. É dor de estômago, é dor de cabeça. Você dorme com aquela preocupação, acorda com aquela preocupação. Eu li um livro ainda, que era do Roberto Chinachique, né? Falava assim, problemas, oba. E tinha um artigo assim dentro desse livro do Roberto Chinachique. 92% daquilo que eu penso todos os dias nunca vai acontecer. Porque é uma preocupação com algo que não está ao meu alcance.
Então, quando eu entendi isso no livro dele, eu falo assim que a gente tem que ser um autodidático, gente. Tem coisas que você tem que buscar informação para que você possa ajudar o outro. E se é um problema teu, você conseguir resolver aquilo ali, por que não ajudar os outros também que passam pelo mesmo processo e você sabe um caminho? Talvez é o mesmo caminho que você passou. Então, por isso que é importante você entender esse ciclo aqui da ansiedade, para que você possa contribuir também para o outro. Porque eu falo assim, o que adianta um conhecimento se você não leva para o outro? É só para ocupar a gaveta? A gente não pode só ocupar a gaveta. Então, é por isso que eu falo que é a importância. Gente, quem está chegando na live, aperta o aviãozinho ali, aperta o coraçãozinho, porque o Instagram entende assim, que isso aqui é importante. Ele vai estar chegando para mais pessoas. E quantas pessoas hoje estão com essa ansiedade tão alta e ele não sabe o caminho? Quem sabe é essa live que pode estar tocando o coração dessa pessoa e ajudar uma pessoa a mais. Então é importante. Eu pergunto para vocês, quem de você que nunca ficou um minutinho ansioso? Fala para mim que está comigo aqui na live. Nossa, fui sempre zen, nunca tive isso. Gente, impossível. Ninguém consegue ficar zen. A gente precisa controlar isso. Hoje, o que eu faço para o meu processo de ansiedade? Primeira coisa que eu faço, tá? Vou ensinar um caminho para vocês. Depois eu vou dar dica dos alimentos que vocês precisam estar comendo para o processo de ansiedade. Quais são os alimentos que aumenta mais a ansiedade? Por que aumenta mais a ansiedade? O que eles fazem no nosso corpo? E depois vou deixar as dicas para vocês dos passos que vocês podem realizar no dia, que pode contribuir para vocês. Lembrando sempre, tá? Como que a gente consegue mudar um pensamento? A gente só muda ele mudando o percurso desse pensamento. Depois eu vou ensinar vocês como que vocês quebram o ciclo desse processo da ansiedade, tá bom? Porque eu vejo assim, a maior parte das pessoas que vem comigo dentro do processo de emagrecimento que eu trabalho, nas maratonas saudáveis, a pessoa principalmente, vou dar um exemplo do controle de peso, porque é algo que eu trabalho, né? Então, as pessoas que mais vêm no processo de controle de peso, a maior parte são ansiosas, porque ele quer recuperar o que ele fez durante todo o processo em um dia, 2 dias, e não é assim, gente. Então, a gente precisa trabalhar com eles as metas corretamente e mostrar a realidade. Porque quando você trabalha a realidade e ensina as ações... Boa noite, Fátima. Seja bem-vinda também na live. Gente, quem chegou, pega um caderninho para vocês poderem anotar as dicas que eu vou deixar para vocês. Porque tem dicas assim que são, fala assim, que são valiosas, vale ouro. A gente precisa estar tendo ela com a gente. Deixa eu olhar aqui, né? Porque senão a gente não consegue falar para vocês, tá? Então, como que eu comecei a conseguir fazer isso? Eu também tinha meu excesso de peso, vou falar nessa parte do emagrecimento, mas vale pra tudo, tá, gente? Vale quando eu tô com a desestrutura econômica ali, minha condição financeira não está no equilíbrio. Também é o mesmo processo que você pratica, porque a gente tem que fazer algumas ações. Eu entendi assim, que no processo da ansiedade, quem precisava melhorar essa parte era eu. Não era meu marido, não eram meus pais, primeiro seria eu. Porque se eu começasse a me cuidar e me controlar, eu contribuiria para eles. Porque é a reação contra a reação, mas sim, que você leva, volta. Eu também trabalho na área da educação. E eu observo muito, trabalho com adolescentes também. Eu vejo assim, muitos adolescentes hoje, eles querem as coisas para amanhã. E não existe isso. Então você passa alguma coisa para eles e vêm, nossa, todo eufórico para aquilo. Eu falo, calma. As coisas não são assim. Vamos fazer um trabalho primeiro. Vamos passo a passo. Gente, pensa assim com vocês. Quando vocês, as mães de vocês esperavam vocês, nasceu da noite pro dia? Não foi 9 meses? Um período de gestação? Então é o mesmo processo, quando você começa a trabalhar essa mudança do processo da ansiedade. O que você vai praticar agora não é para hoje. Você começa a fazer uma engrenagem, vai repetindo, vai repetindo, vai repetindo, e a repetição disso que vai você fazer seu autocontrole. Foi assim que eu consegui. Eu não consegui melhorar a minha ansiedade da noite pro dia. A minha ansiedade, muitas vezes eu não comia. Mas o meu cortisol ficava tão elevado que eu ganhava peso sem estar comendo. Porque quando você aumenta esse cortisol, que é o hormônio do estresse, automaticamente ele prende seu intestino, ele te incha, ele te deixa mais ainda, ou aumenta o seu fome ou tira a sua fome.
Só que o meu peso aumentava. E muitas vezes trabalhava o inverso. Ele fazia o quê? Fazia eu comer agressivamente. Deus contava aquele nervosismo meu na comida. Assim acontece comigo e assim acontece com os outros também. Quantas pessoas, gente, que ficam ali com a ansiedade dele tão acima porque as contas da casa estão explodindo, porque não tem educação financeira. Hoje, onde eu trabalho, tanto os meus clientes também, eu procuro ensinar não é somente a parte da alimentação, não. A parte da educação financeira também. Porque 50% dos casamentos se perdem, gente, por causa da educação financeira. A gente precisa também saber controlar esse processo. Eu e o meu irmão, nós fizemos a parte de estudos em cima da educação financeira, curso mesmo, para a gente poder aprender. Porque se é uma das preocupações, nós temos que trabalhar. Eu falo assim que tem 5 áreas, quando a gente trabalha o processo de ansiedade, que nós precisamos trabalhar. E essas 5 áreas, eu trabalho com todos os meus clientes. E meus alunos também eu procuro trabalhar. A primeira área chama-se área física. O que é a área física? Eu não posso chegar no outro e contribuir com informação se esse meu eu físico não está dentro do processo do equilíbrio. Então, o primeiro processo de combater a ansiedade é a minha. É eu controlar o meu eu. Daí eu consigo controlar os outros que estão por vir. Segundo pilar que a gente precisa trabalhar, tá? Eu não estou falando de religião aqui. Eu estou falando de você. Nós precisamos cuidar da parte física, precisamos cuidar da parte espiritual. Porque nós somos um corpo físico aqui na Terra. Então a gente precisa ter essa ligação direta com o ser maior. Porque se a gente não tiver a gente com a iluminação acima da gente, nada se resolve, gente. Quem de vocês, fala assim pra mim, Cíntia, você consegue ver o futuro? Nós plantamos para colher o futuro. Aí ainda nessa colheita, existem alguns intempéries pelo caminho. Então isso acontece por causa do quê? Por causa da nossa parte da nossa espiritualidade. Muitas vezes você tem que ter muita mais fé para aquilo acontecer. Para você mudar essa engrenagem aqui, que eu vou explicar para vocês como que muda isso daqui. Terceiro pilar que eu sempre trabalho, família, gente. A família, pode falar o que quiser falar. A família é o esteio de uma pessoa, é um pilar que a gente precisa trabalhar muito forte. Ela não é uma instituição falida. A família, ela consegue equilibrar uma sociedade. Se a sociedade lá fora está doente, é porque existe um desequilíbrio nesse pilar. Tanto na parte da mulher, quanto na parte do homem. Então existe hoje tudo que você precisa saber sobre família, sobre ser humano, mulher e homem, está escrito. A gente precisa buscar informação nessa área para a gente se desenvolver cada vez mais. Então é o nosso terceiro pilar que eu trabalho dentro dos meus clientes. O quarto pilar, nós temos que trabalhar a questão financeira, sim. Porque o amor acaba como o dinheiro vai embora. A gente precisa ter, eu falo assim que nós somos filhos do Criador. E se nós somos filhos dele, que pai que na sua santa ignorância, ele quer o mal pro filho, gente. Então fala assim, se nós somos filhos do Criador, nós temos direito. Isso mesmo, Fátima, é verdade, nós temos direito. Então a gente precisa trabalhar esse pilar da educação financeira. Se eu estou com dificuldade na educação financeira, a gente precisa entender por quê. Na onde que está vazando isso? Porque a ansiedade é uma das coisas da ansiedade. E depois a gente precisa trabalhar a parte profissional também. Se tornar cada vez mais melhor, cada vez mais. Porque quanto melhor você for, mais você consegue contribuir para outras pessoas. Porque eu sempre falo assim, existe diferença entre conhecimento e sabedoria. O conhecimento, você busca informação. Eu falo que a gente tem que buscar informação, sim. É uma gaveta que você acrescenta dentro de você. Só que para essa gaveta transbordar nas outras vidas, você transborda com a sabedoria. E a sabedoria não é humana. A sabedoria é do alto. Então eu peço todos os dias para Deus, para Ele me dê sabedoria, para que eu possa ajudar o maior número de pessoas nesse local que Ele me colocou aqui no universo. Porque eu sou filha dele e Ele deseja que todas as pessoas sejam prósperas, felizes, magras. Então a gente tem que cuidar desses pilares. Então eu trabalho sempre esses 5 pilares. Então esses 5 pilares eles estão ligados diretamente ao processo da ansiedade. Então o que eu vou ensinar aqui para vocês são pilares para ansiedade nessas áreas todas. Como que eu faço para melhorar? Então como eu consegui melhorar esse primeiro processo? Eu entendi a engrenagem primeiro. Como que surgia esse processo relacionado à minha ansiedade? Eram os meus pensamentos. Porque eu não era, gente, uma pessoa que sabia agradecer e receber. Eu não sabia.
Nossa, eu rezava, agradecia a Deus. Sim, só que existe muito mais além que isso. Eu não agradecia aquilo que eu já tinha comigo. Eu era uma pessoa assim que o outro tem. Por que será que ele tem e eu não tenho? Por que o outro já conseguiu aquele trabalho que ele precisaria, aquela oportunidade, aquele negócio e eu não conseguia? Então aquilo começava a me queimar por dentro. E aquilo começava a me preocupar. E essa preocupação me gerava ansiedade. Só que daí eu entendi que não era o outro, era eu que precisaria mudar de dentro para fora. Quando eu comecei a fazer um curso chamado Curso da Gratidão, com a Márcia Luz, há uns 5 anos atrás, eu comecei a me entender mais. Eu comecei a praticar algumas técnicas diárias que eu vou ensinar para vocês, que eu faço todos os dias. Existe um trabalho chamado Manhã Poderosa. Eu faço todos os dias a Manhã Poderosa. Quem acompanha o meu Instagram, todos os dias, o meu horário de acordar é 4h30 ou 5 horas, no máximo 5h30, mas é a rotina minha, mas sempre 4h30, 5 horas. Eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu respiro e faço a minha oração. Primeira coisa. Depois eu tenho um espelho bem na frente do meu quarto. Quando eu comecei a fazer essa técnica da visualização em mim, no meu olhar, não foi fácil, porque eu era uma pessoa que não tinha autoestima. Eu tinha baixa autoestima. Eu achava que eu era incapaz, que eu não podia. As outras pessoas podiam ser vitoriosas. As outras pessoas eram capazes. Eu não era. Então a Fátima também é assim, né, Fátima? Então, Fátima, dá para reverter o processo. Só que nós temos que fazer um passo de cada vez e melhorar 1% todos os dias. Foi assim que eu fui vencendo a minha dificuldade que eu tinha. Como que eu fiz primeiro? Eu comecei a olhar nos meus olhos e comecei a repetir para mim todos os dias. Então eu faço a minha oração, agradeço a Deus por mais um dia, passo na frente do espelho, olho dentro dos meus olhos. Quando eu comecei a olhar diretamente dentro dos meus olhos, os primeiros dias eu não conseguia olhar. Porque quando você olha diretamente nos seus olhos, você vê a porta da tua alma, é o interior. Aquilo me dava angústia, porque eu estava vendo eu dentro de mim. Ou seja, a imagem do Criador, não é assim? E hoje eu repito para mim que eu sou forte, eu sou vencedora, eu sou próspera, eu sou feliz, eu sou magra, eu sou saudável, eu transbordo na vida das outras pessoas. Todos os dias eu falo isso para mim. Eu olho no espelho, nos meus olhos e repito. Todos os dias. Quando eu consegui isso daí? Quando eu comecei a verbalizar automaticamente. Hoje é só passar em frente a qualquer espelho. É automático no meu inconsciente. Eu sou forte, eu sou vencedora, eu sou capaz, eu sou próspera, eu sou magra, eu sou feliz. Porque já está embutido dentro de mim. Eu comecei a fazer essa repetição. Depois que eu faço essa repetição, vou para minha cozinha, tem um canto meu exclusivo para mim. Lá eu tenho o meu caderno da gratidão e tenho o meu pote da gratidão. No meu caderno da gratidão, todos os dias, eu coloco as minhas 10 gratidões do dia. Agradeço pela minha família, pela casa que tenho, agradeço pela saúde que tenho, agradeço por poder conversar com pessoas, por enxergar, por falar. Então foi um processo que eu fui fazendo comigo, porque nós temos muitas coisas, só que muitas vezes a gente não para ouvir e ver as coisas que Deus já deu pra gente. E tudo que Ele deu pra gente não custa nada. É a gente que tem que começar a observar. Daí eu comecei a analisar, a observar. Então eu faço as minhas 10 gratidões. E eu tenho o pote da gratidão. Esse pote da gratidão, todos os dias à noite, eu escolho uma gratidão mais importante que Deus deu para mim naquele dia. Eu escrevo e coloco dentro do meu pote da gratidão. Tá? Então eu faço esse processo. Faço e depois eu faço uma meditação. Todos os dias eu faço a minha meditação. De 5 a 10 minutos. Nossa, mas eu tenho umas colegas de trabalho que elas falam assim pra mim. Mas como que você dá conta? Falei, você tem 24 horas. Eu também tenho 24 horas. Eu escolhi acordar mais cedo. 1 hora mais cedo todos os dias. Quando eu comecei a acordar 1 hora mais cedo todos os dias e colocar em práticas o que eu tô falando pra vocês, a minha ansiedade abaixou. A pessoa interior minha, comecei a me ter minha autoestima. Comecei a valorizar eu mesma e cheguei a conquistar os meus objetivos. Então não existe como você buscar lá fora. É de dentro de você para fora. É o inverso.
Quando você faz o inverso, você consegue se transformar. Daí você consegue estar mudando esse ciclo da ansiedade, que tanto atrapalha as pessoas hoje. Então começa a buscar o seu interior. Daí eu faço a gratidão, escrevo as 10, bebo 500 ml de água, eu tenho a minha canecona de água, tomo ela de manhã. Depois eu tomo meu guaraná, falo chá do poder com o limão, todos os dias de manhã. Todos os dias, fazem 20 anos que eu faço isso. A água com limão e o guaraná já fazem 20 anos. Mas eu não tomava nesse horário que eu acordava, porque agora eu acordo esse horário para me desenvolver. Então eu tomo. E faço meu exercício, todos os dias eu faço exercício. Por que que o exercício faz parte também do processo da ansiedade, diminuir a ansiedade? Quando a gente faz exercício físico, a gente libera um hormônio chamado serotonina. Esse hormônio, ele leva o nosso prazer, a nossa alegria. Então você diminui o hormônio chamado cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que traz o nosso processo de mais ansiedade. Então o exercício físico tem essa capacidade de fazer. Então quando eu tinha 16 anos, eu já comecei a fazer atividade física. Então fazem 30 anos que eu faço exercício físico. Agora vocês descobrem minha idade, né? Ó, imagina, eu tinha 16, né? E exatamente hoje faz quase 30 anos. Eu descobri a idade que eu tenho, né? Vou fazer 46 anos esse ano. Então eu falo assim que como é bom a gente cuidar desse ser humano aqui, tá? Isso é importantíssimo. Eu faço exercício físico, leio meu livro, todos os dias eu faço leitura de livros, porque a gente tem que abrir a nossa mente, gente. A mente irrigada com coisas boas, você transforma o corpo bom. Eu sempre pergunto assim para os meus alunos que eu dou aula para eles. Qual é a informação que você coloca nessa mente todos os dias? As informações que vocês colocam todos os dias, é isso aí, quem vai? Ah, é o Flávio, é isso aí, é Flávio. Sou professora na alimentação, na educação, né? Oh, meu Deus, coisa boa, né? Foi assim que eu nasci para ensinar. Como é gostoso a gente poder ensinar as outras pessoas. É um dom que eu tenho. E eu gosto demais desse dom que Deus me deu, né? Então, por que não fazer essa parte? Daí eu faço minha leitura todos os dias. Eu estou lendo um livro agora que chama-se Pensa em Riqueza, de Napoleão Hill, que ele está trabalhando o poder do inconsciente. Então, eu estou trabalhando todo esse trabalho. Então, a meditação que eu estou ouvindo é a meditação de 28 dias. Tem a de manhã e à noite. Então eu escuto 10 minutos de manhã, 10 minutos à noite. E quando eu estou ouvindo a meditação, eu estou fazendo o exercício da visão. Que eu estou fazendo um trabalho para melhorar a minha visão. Porque eu não quero ficar dependente, gente, a vida inteira do óculos. Então tem uma técnica com a Natália que é feito do processo da visão. Eu estou começando a fazer, fazem 2 meses que estou praticando o exercício. Então eu aproveito na meditação, eu vou fazendo todo o trabalho também da parte da visão. Então esse é meu amanhecer todos os dias, de domingo a domingo. Eu faço essa parte, porque eu criei para mim uma rotina poderosa de manhã. Essa rotina poderosa me fortalece como pessoa. E quando eu estou forte como pessoa, eu vou para o mercado lá fora forte. Porque a maior parte das pessoas não estão sendo forte lá fora. E a gente precisa ser forte. Então é isso que eu pratico, tá? Daí eu vou colocar para vocês dentro desse processo que eu expliquei para vocês. Então, antes, quando eu não conhecia esse ciclo vicioso da ansiedade, os meus pensamentos eram pensamentos cheios de minhoca, eu falava. Porque o que eu via todo dia, a informação que era colocada todo dia no meu ouvido, eram informações que faziam os meus pensamentos serem daquele jeito. Gente, faz exatamente quanto tempo que eu não assisto mais televisão? Acho que faz uns 6 anos. Porque na televisão você escuta o quê? Ou é tragédia, ou é morte de alguém, ou é roubo, ou é crise, não é assim? Você ouve todo dia aquilo ali, vê todo dia aquilo ali, a sua mente faz o quê? Registra aquilo. Eu comecei a mudar o que eu colocava na minha mente. Quando eu comecei a mudar as informações que tinha na minha mente, ó, lembra a primeira engrenagem? Pensamento. Eu comecei a pensar diferente. Quando eu comecei a pensar diferente, que eu não fiquei mais naquela vibe do que colocava na televisão das crises, da violência, da miséria. Eu comecei a observar que nós somos filhos do Criador e a gente é abundante, que depende de nós. Eu comecei a mudar o meu pensamento foi mudando, eu fui mudando o meu sentimento. Esse sentimento me levou a fazer novas ações. Essas novas ações me levou a ter um
resultado, que é o resultado que eu tenho hoje. Quando eu tinha 25 anos, eu já tinha 12 quilos acima do meu peso. Eu já estava com o corpo inflamado. Eu já tinha uns hábitos que eu estava vendo nos próximos 10 anos como que eu estaria. Então eu comecei a mudar. Pensamento que muda um sentimento, esse sentimento que muda a ação e essa ação leva a um novo resultado. Esse é um ciclo que tem que ser quebrado. E como que eu fiz para quebrar o meu ciclo? Toda vez que vi um pensamento ruim na minha mente, rapidamente eu já mudava esse pensamento. Eu visualizava de outra forma. Vou dar um exemplo para vocês na parte do emagrecimento, tá? Pra gente ser uma pessoa magra, gente, deixa eu molhar aqui que senão eu não consigo conversar com vocês. Pra gente poder ser uma pessoa magra, o primeiro processo é a nossa mente precisa se transformar numa pessoa magra. Porque se ela não se transformar numa mente do magro, você nunca vai ser uma pessoa magra. E como que a gente faz? Mudando o pensamento. Ontem ainda eu atendi uma cliente minha. Ela estava com 22 quilos acima do peso. E eu perguntei assim pra ela, qual que é o sentimento que você tem quando você se olha no espelho? De raiva, de eu estar gorda, feia desse jeito, raiva, rancor. Eu falei, ela foi falando pra mim. Eu falei pra ela, que dor que você tá sentindo agora? Ah, eu tô angustiada de pensar dessa forma. O que ela tá fazendo? Olha a engrenagem, tá, gente? O pensamento dela, que era aquele pensamento de derrota, incapacidade, raiva, rancor. Esse pensamento gerava para ela um sentimento. E existe uma escala chamada escala de Hertz. Nós somos energia. Na frente de mim aqui tem um ciclo que está mostrando a imagem para mim. É uma energia. E nós vibramos energia. Quando eu entendi que eu precisava vibrar numa energia melhor, que eu atraía pessoas dessa forma, eu comecei a mudar a energia. Eu falei assim pra ela, então quando você se olha no espelho desse jeito, você vê um sentimento, né? Falei, esse sentimento te leva a fazer uma ação, não leva? Que ação que ela te leva? Me leva a comer mais, porque eu já sei que eu tô feia desse jeito mesmo, minha roupa não cabe em mim, ela vai lá e come. Eu falei, e qual o alimento que você come? Eu desconto toda aquela ansiedade, aquela raiva, aquele rancor no doce. Então ela come o doce. E o doce leva o quê? A serotonina lá em cima rapidamente, depois cai lá embaixo aquela serotonina e leva o nível de cortisol elevado e cai o nível depressivo. E aquilo gera o quê? Um resultado, ganho de mais peso. Esse era o ciclo, chamado também ciclo da compulsão do processo da alimentação. Então a gente tem que fazer o quê? Mudar o ciclo. E como que eu ensinei para ela? Falei assim, você consegue se ver? Quando que você foi magra na vida? Ela falou, eu fui magra quando eu tinha meus 25 anos. Quanto que você pesava? Eu pesava exatamente 56 quilos. Falei, então você tinha uma roupa que você gostava de colocar? Falou, tinha tal roupa. Então, como que você sentia quando você se olhava no espelho? Eu me sentia feliz, calma, alegre, com a autoestima lá em cima, que me achava bonita. Eu falei, que sentimento que gerou em você agora? Alegria. Então a alegria está acima de 300 Hz. Esse Hertz é energia. Eu falei para ela, gostou de ver isso daí? Falei, sim, então agora eu vou ensinar você a quebrar esse ciclo, que chama ciclo da ansiedade, que leva você a virar esse ciclo, aumentando cada vez mais seu peso. Eu falei assim para ela, toda vez que você vier na sua mente esse pensamento de fracassada, pensamento que você não é capaz, que você não consegue se sobressair lá, que você é gorda, que você não pode, você não consegue, rapidamente você vai fazer essa ação aqui, ó. Isso aqui chama-se quebra, tá? Essa posição da quebra. Você vai cancelar, ó, cancelar na tua mente. Exercício do cancela. Ela vai bater nessa cintura, desse jeito que eu tô falando pra vocês, ó. Vai cancelar aquele pensamento e na mente dela, rapidamente, visualiza você, naquela menina de 25 anos, magra, saudável, naquele vestido e você feliz. Porque você vai mudar a sua energia e o seu sentimento. Esse sentimento, você vai visualizar você daquele jeito. Você comia exageradamente? Não. Então, que tipo de alimento você comia? Era X e X. Então, você vai fazer a ação de comer aqueles alimentos. Daí ela fazia a ação. E como isso, ela vai ter o quê? O resultado. Daí ela muda a engrenagem desse processo de ansiedade. Então, é o primeiro processo que a gente tem que fazer. Segundo processo que a gente precisa fazer. Trabalhar a respiração. Vou fazer um exercício com vocês agora aqui. Quem que topa? Fala pra mim, eu aí na live. Que topa fazer um exercício comigo.
desse processo da respiração. Se ninguém topar, eu não vou ensinar. Tem que falar assim pra mim, eu topo, tô dentro. Faz aí pra mim, quem topa comigo, que a gente vai estar fazendo o exercício da respiração. Vou ensinar a vocês como que faz. Isso, então vamos lá, Fátima. Isso, Cíntia. Então vamos aprender junto como que a gente faz esse exercício da respiração. Você vai fazer assim, ó. Isso, Patrícia. A gente vai sentar retinho, tá? Vou ensinar como que faz a respiração. Chama-se respiração 5x5, 4x4. Eu faço 5x5, tá? A gente respira a chamada respiração diafragmática, que é a respiração do bebê. Você vai olhar assim que a criança, você vê a barriguinha dele, só mexendo. A respiração dele não é abdominal ou pulmonar, é abdominal. E a gente tem que trabalhar com isso também. Então vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão respirar pelo nariz contando até 5 pra mim. Eu vou fazer primeiro, depois vocês fazem em casa, tá? Então, ó. 1. Até 5. Você vai segurar 5. 5 segundos. Depois, na hora que chegar a 5 segundos, você vai soltar o ar pela boca, formando a letra A. Eu vou fazer primeiro pra vocês, ó. Segurei. Segura 5. E solta pra boca, formando a letra A. Faz comigo, então. Respira pelo nariz 5 vezes, contando, ó. Respirou. Segura 5. E solta pela boca, formando a letra A. Mais uma vez. Respira, contando 5. Segura. Solta, formando a letra A. Mais uma vez. Respira. Segura. E solta pela boca. Por acaso, alguém de vocês sentiu um pouquinho de uma tonturinha? Quem sentiu, fala pra mim na live que sentiu. Por que é normal sentir, gente? Quando você trabalha essa respiração diafragmática, a respiração do bebê, você manda oxigênio para o cérebro. E por mandar oxigênio para o cérebro, faz você raciocinar, faz você pensar. Então, quando as pessoas chegam até a mim para me fazer as avaliações dele, né? Ou quando eu vou trabalhar com um adolescente, que eles vêm todo eufórico para mim, eu falo, para e respira primeiro. Vamos respirar. Eu faço a respiração diafragmática para eles. Para quê? Para poder acalmar, para diminuir aquela adrenalina do cortisol e liberar oxigênio para o cérebro. Então, toda vez, se por acaso sentiu o fato, muitas vezes não sente também não, mas se sentiu é normal sentir, tá? Porque oxigênio no cérebro e a maior parte da respiração das pessoas é isso daqui, ó. Respire e solta pela boca automaticamente. Respiração curta. E a gente precisa trabalhar a respiração profunda. Essa respiração profunda faz você acalmar o interior. Daí a pessoa fica mais calma. Então, quando você faz uma meditação, na meditação a gente trabalha a respiração. Quando eu comecei a fazer a meditação, a menina que me orientava falava assim pra mim, né? Você vai sentir, ouvir o batimento cardíaco, vai sentir tua respiração. Eu não sentia nada. Eu falei, meu Deus do céu, acho que eu sou errado esse negócio. Daí eu falei pra Mari, Mari do céu, eu acho que eu tô tudo errado esse trem. Falei, não, Denilda, porque eu era uma pessoa muito ansiosa. Eu não conseguia ouvir o batimento cardíaco meu, eu não conseguia sentir a respiração. Mas no começo foi normal acontecer isso, mas hoje não. Hoje eu sinto tranquilamente. Quando eu percebo que eu vou ficar assim, eu já paro, respiro, para me poder acalmar. Então a respiração é um processo fundamental. Então, ó, trabalho o pensamento, trabalho a respiração, eu vou mudando todo esse processo de sentimento. Então é assim que a gente começa a fazer a parte, tá? Já falei 2 dicas para vocês aí, ó. Mudança do pensamento, trabalhar a respiração. Agora eu vou falar para vocês quais são os alimentos que fazem o processo da ansiedade cada vez aumentar mais. E vou explicar para vocês por que acontece isso, tá? Porque quando eu entendo por que acontece, fica mais fácil para vocês poderem mudar a rotina que tá fazendo. É assim. Vamos pensar assim, há 30 anos atrás, tá? Então, há 30 anos atrás, os alimentos nossos não é esse alimento que a gente tem hoje.
Não era essa transformação de alimentação. Porque hoje nós não temos alimento, nós temos produtos alimentícios. Alimento, gente, a comida da vovó mesmo. Que você vai na planta e pega, vai na raiz, pega, você prepara na hora, aquele alimento tem prazo de vencer, estragar rápido. Então aquilo ali são alimentos. O açúcar de antigamente era açúcar escuro, hoje cada vez mais claro. A farinha era uma farinha escura, hoje cada vez mais refinada, mais processada. Refrigerante, eu lembro quando eu tomei refrigerante quando era criança, eu tomava no Natal. Hoje as pessoas tomam refrigerante como fosse água. Então hoje está muito prático, os sucos estão aí e as pessoas estão aí tomando cada vez mais. Só que esse corpo aqui é o corpo de 5.000 anos atrás, é um corpo formado no tempo de Cristo há 2.000 anos. Esse corpo conhece 3 coisas, ele conhece grupo de alimentos chamado macros e micronutrientes. Ele conhece vitaminas, proteínas, minerais, é isso que o nosso corpo conhece, óleos essenciais. E esses alimentos que as pessoas estão dando hoje, chamados produtos industrializados, não são alimento. E esses alimentos estão entrando pelo mesmo buraco que se entrava há milhões de anos, que sai pelos mesmos buracos. Só que esses alimentos, eles não conseguem formar o corpo humano corretamente. E quando você não tem a formação do corpo humano corretamente, você vai ter a consequência. Como eu falei para vocês ali no início da live, nós temos hoje 9,3% dos brasileiros com o processo de ansiedade que virou uma patologia. Por causa do quê? Desses 5 fatores que eu falei para vocês no início da live, que tem que ser trabalhado, e também a alimentação é um fator. Então, os alimentos que mais aumentam a ansiedade: açúcar, farináceos, mas o farináceo faz o quê? O biscoito, o pão, a bolacha, o macarrão, faz a lasanha, faz o pudim, faz as guloseimas. Depois os refrigerantes, os sucos de caixinha, suco de pacotinho. Então esses alimentos, produtos industrializados, não são alimentos, eles fazem o que pra gente? Vai fazer o que pra nós? Entra pelo esse buraco e vai parar lá no estômago da gente. E no nosso intestino. O nosso intestino, existe uma microbiota intestinal. O nosso intestino é cheio de dentinho, assim, ó, cheio de microsidades. E todos os alimentos que passam em cima da cabecinha do intestino, eles são absorvidos. Desde que essa microsidade, são os dentinhos, estão limpos. E esses dentinhos são limpos através da nossa alimentação. Quando eu tenho fibra, quando eu tenho alimentos que não têm tantas toxinas. Porque senão esses dentinhos estão entupidos, estão fechados, estão destruídos. E se eles estiverem destruídos por esses alimentos que eu falei para vocês, o processo da ansiedade aumenta cada vez mais. Por que acontece isso? Porque esses alimentos não deixam formar as boas bactérias do intestino. E essas boas bactérias ligam os neurônios na nossa mente. Então é no nosso intestino que são formados nossos neurotransmissores. 70% dos neurônios que estão na nossa cabeça estão no nosso intestino. E esses alimentos que eu falei para vocês, juntamente também com o álcool, tá? Porque o álcool, ele faz o quê? Destruição da flora do intestino. Então açúcar, a lactose, glúten, farináceos, doces excessivamente, né? Refrigerantes, sucos, bebida de álcool, vai lá na flora do intestino, no colinho do intestino, destrói a flora do intestino. Daí quando esse alimento passa por ali, a flora intestinal está destruída, ela não consegue receber os nutrientes. Porque a maior parte das pessoas hoje, eles não comem aquela comida que se comia antigamente. Verdura, legumes, frutas, processo do comida da vovó, inhame, cará, batata doce, mandioca, mandioquinha, o alimento que realmente que a gente preparava. Hoje eles vão e rasgam pacotes, põem na mesa para comer, rico em gordura, açúcar e sal e toxinas. E o intestino sofre isso. Quando ele não tem esse recebimento, ele faz o quê? Mais ansioso ele fica. Minha filha tem ansiedade, né? E quantos anos tem tua filha, Fátima? Conta pra mim quantos anos que ela tem. Adolescente, a maior parte deles são dessa forma. Porque vive de lanche, vive a maior parte das vezes com pizzas. Eu vou contar do meu esposo. Quando eu casei com meu esposo, todos os dias na janta dele, ele não comia comida. A comida da casa dele era lanche. 24 anos, né? Então a sua filha tem que comer esse primeiro processo. Ela tem que ver o pensamento, como eu falei pra você, conhecer os alimentos que ela come todos os dias. Depois entra um trabalho da mastigação, que é outro trabalho que eu vou falar pra vocês. Tem outras coisas que envolve também, tá?
mas a alimentação está ligado diretamente. A Organização Mundial de Saúde que fala, não sou eu. 70% das doenças do mundo está relacionado diretamente à alimentação. Isso é dado da OMS, Organização Mundial da Saúde. A obesidade hoje é uma pandemia. Por que é uma pandemia? Porque é o que a pessoa come, é o nível de estresse que leva a pessoa a comer cada vez mais os alimentos errados. E esses alimentos inflamam o intestino. Inflamar o intestino não tem formação de neurotransmissores. Daí o que acontece na cabeça da pessoa? Ele não consegue centralizar, ele não consegue acalmar, ele fica mais ansioso ainda. A minha filha também tem 10, 9 anos, né? O adolescente são os que mais hoje ele entra no processo de ansiedade. Por quê? Vive o mundo que está aqui, ó. Imediato. Na televisão o tempo inteiro. As imagens se colocam na mente, que ele é incapaz das coisas. E a alimentação. E são sedentários também. A maior parte dos adolescentes não se hidratam, não fazem exercício físico. Não tem um sono de qualidade. Passa a noite muitas vezes no celular, daí não existe a produção dos hormônios noturnos, do GH, que gera energia para a gente fazer o trabalho metabólico. Então são várias coisas que envolvem, tá? E quais são os alimentos que eu preciso comer para que eu possa ter essas produções que precisam todos os dias? Gente, vamos retornar na base. Eu falo assim que para ser magro não tem que ser difícil, não. A gente ainda está entrando no meu perfil, né? Ser magro e feliz, tem que ser divertido pelo caminho. A gente tem que só retornar na base. No começo não é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Eu vejo pelo meu esposo quando eu casei com ele. Ele tinha 8 quilos acima do peso, lembra que eu falei que ele comia lanche todos os dias à noite? Ele não comia verdura, ele não comia fruta, tomava pouca água, não mastigava direito. Por quê? Era uma herança que ele estava trazendo da casa da avó dele. Era o que ele aprendeu lá. Só que daí quando ele chegou na nossa casa, a geladeira da minha mãe tem comida de verdade ali dentro. Tem comida que se estraga numa semana, no máximo 2. Em cima do balcão da minha mãe é fruta, é verdura que tem ali dentro. A gente tem a parte suplementar que a gente corrige também, porque infelizmente o nosso solo hoje não é mais o solo de 30 anos atrás. A gente precisa corrigir a deficiência nutricional com a parte suplementar, com aquilo que a gente não tem. Só que 90% da nossa alimentação é alimentação de comida de verdade. Coisa que não se faz hoje, as pessoas estão deixando de fazer. É mais prático eu ir ali na geladeira, pegar uma pizza e pôr assar, do que preparar uma salada, legumes, fazer uma carne, fazer uma comida para se comer, sentar na mesa e comer na família. E outro processo também, gente, que é importantíssimo. Não é comer em frente de uma televisão. A comida foi feita para a gente comer em família. Na ceia sagrada se come em família. Então isso é importantíssimo. Fazem 2 anos que eu decidi, minha pessoa, decidi que eu iria almoçar todos os dias na minha casa, com os meus pais. Eu almoço todo dia com os meus pais e com meu esposo. Então, naquele momento, nós fazemos a nossa oração em família para que a gente possa ter aquela união sagrada na nossa casa todos os dias. E a gente mastiga, a gente conversa. Gente, eu vi uma estatística, olha que, né, que 70% dos adolescentes que entram no caminho da droga é por falta do diálogo e muitas vezes é na mesa, que o pai e a mãe conseguem ver nos olhos do filho o que está acontecendo. Porque se ele está perto dele, o pai e mãe, gente, enxerga o olhar do filho, ele entende o interior do filho. Mas muitas vezes, a vida corrida da pessoa, ele não consegue nem olhar, nem conversar, mas ele está conversando com a televisão, ele está conversando com o celular e vive a vida que tem no celular e na televisão. E a comida que mostra no celular e na televisão é a comida da vovó? É um legume, é uma verdura, é uma fruta? Os aplicativos mostram o que ali? Então a gente tem que começar a mudar essa parte. É tudo 100% de uma vez? Não, gente. É um passo de cada vez. Um passo de cada vez. Como que eu comecei a mudar na minha casa? Meu esposo comia lanche todos os dias. Eu passei a fazer o que para ele? Olha o que se come na casa da minha mãe. Ele trocou o lanche de todos os dias por comida. Arroz, feijão, carne, legumes, salada. Porque ele não comia isso todo dia. O intestino dele não trabalhava. Uma pessoa nervosa, enfesada, tinha exatamente 8 quilos acima do peso dele. Você não conseguia conversar com ele, porque ele era uma pessoa irritada, porque a parede do intestino dele estava irritada. E aquilo não dava formação nos neurotransmissores. Daí ele era uma pessoa
mais enfesada. Então imagina as pessoas que estão muito enfesadas, o que tem aqui dentro? Então a gente precisa mudar esse processo. Agora vamos pegar os caderninhos para a gente dar as dicas para vocês. Separei algumas dicas para contribuir nesse processo do ciclo da ansiedade. Vocês entenderam aqui como que a gente destrói o ciclo da ansiedade? Oi, Daíse, seja bem-vinda. Vocês entenderam como formar o ciclo da ansiedade que a gente faz para quebrar ele? Diz eu para mim quem entendeu o que eu expliquei para vocês. Ali. Então vamos lá. Marca então as ações para a gente melhorar a ansiedade. Primeira dica para vocês, tá? Nós temos que trabalhar a respiração. Lembra que eu falei da respiração? Fiz com vocês? Eu vou explodir. Respira. Respira pro nariz 5, segura 5, solta o ar pela boca formando a letra A, contando 5. Quando eu tô muito ansiosa, o que tem que ser feito? Faz 3 vezes, 3 repetições. De manhã, se repete 3 vezes a respiração. Segura 5, respira 5, segura 5, solta 5. 3 vezes de manhã. Faz meio-dia, 3 vezes de novo. E faz 3 vezes à noite. Se eu estou muito ansiosa de manhã, é a minha noite que eu não descansei. Dormi a noite mal dormida. Então o cortisol está alto. Então trabalho a respiração de manhã. Eu venho do meu trabalho, muita coisa. Se eu for muita coisa no meu trabalho, eu vou descontar aquilo na minha comida. E eu não vou escolher a comida da vovó. Eu vou escolher aquela comida mais rápida para me dar prazer imediato, para que eu possa diminuir aquela ansiedade. E a maior parte das vezes são os doces, são os farináceos, são as comidas calóricas. Eu faço o quê? Respiro antes de comer. Uma coisa que eu sempre falo para mim e ensino meus clientes também, tá? Todos os meus clientes que participam da maratona, eu ensino eles. Antes de comer, faz uma pergunta. O que eu estou comendo agora? Está me levando para perto do meu objetivo ou longe do meu objetivo? A recompensa imediata agora vai me trazer o que consequência a longo prazo? Eu sempre faço isso comigo. Porque, gente, se um dia eu fui acima do meu peso, eu sempre tenho que estar me lembrando também. Porque você já tinha aquele processo ligado na mente, você tem que mudar a tua mente. Então, respiração. Depois, segundo item, mastigação. Gente, o dentinho da gente tá na onde? Na boca. Nosso dente não tá na barriga, tá na boca. Então, a gente tem que mastigar os alimentos. Quando você mastiga bem o alimento, você libera 2 hormônios da saciedade, coliciquinina e leptina. E esses hormônios te acalmam também, porque você fica saciado. Mastigação. Terceiro, detesta exercício físico. Gente, nós somos grandinhos. Eu falo assim, criança, ele escolhe fazer ou não fazer. Concorda comigo? Agora, nós grandinhos, nós não temos opções de não fazer. Por que eu faço exercício físico? Porque é importante. Porque eu entendi que o meu corpo precisa para diminuir esse cortisol, aumentar a serotonina. Mas eu detesto a academia. Gente, vai lá caminhar, vai brincar com o cachorro, vai correr, vai andar de bicicleta. Meu irmão detesta a academia, mas ele adora andar de bicicleta. Então ele faz bicicleta todos os dias de manhã. Quem acompanha ele no story dele, todo dia de manhã. Ele e a Suzana, ó, firme e forte, né, Suzana? Eu vejo os dois ali postando. O Flávio, eu sei que ele gosta de academia. O Flávio tá lá, ó, 60 e poucos anos de bichinho, firme e forte, vai chegar aos seus 90, 100, né, Flávio? Porque nós precisamos, gente. Nosso corpo precisa estar ativado. Então, escolhe aquilo que você gosta. Eu tenho uma cliente minha que falou assim pra mim, eu não gosto de academia, não gosto de caminhar, o que você gosta de fazer? Eu adoro dançar. Que dança que você gosta? Da minha adolescência. Eu falei, então, filha, coloca essa música da sua adolescência e solta essa música do corpo teu. Libera aquela energia, aquela alegria que você tinha quando você era adolescente. Eu falei, vive você aquela adolescência. E é isso que ela faz todos os dias. 66, né, Flávio? Firme e forte, bichinho. Isso mesmo. É um orgulho, né, gente? A gente vê pessoas assim igual o Flávio, batuta e vencendo. A Suzana também, ó. Firme e forte. Com os pesos que reduziram ainda, nossa senhora, mais esbelta ainda vocês estão, né? Eu já vi a foto de vocês bonitinho. Vamos lá, então. Terceiro, exercício físico, marcado, né? Agora vamos pro quarto. Sono reparador, gente. O que é o sono reparador, gente? Pra que foi feito o quarto? 2 coisas, tá? Dormir e namorar.
Só para isso foi feito o quarto. Não é para ficar assistindo a televisão até de madrugada, não é para o celular estar na orelha da gente do lado da cama, tá? Porque os raios que tem aqui no celular, a luz azul interfere no nosso cérebro e o nosso cérebro não desliga, porque o nosso cérebro precisa desligar. Se tiver um sinal de luz, gente, no quarto, o nosso cérebro fica com o sistema de alerta. O corpo não relaxa, não descansa. Sabe onde fica meu celular? Eu tenho um que desperta, esse aqui, ó. Ele desperta 4 horas da manhã pra mim. Lá na cozinha. Por que eu fiz isso? Pra mim pular da cama. O bichinho ficar lá longe de mim. Não deixe o celular no meu quarto. No meu quarto tinha a luzinha do ar-condicionado. Falei pro meu marido, ó, bem, desliga esse trem aqui. Porque esse negócio fica no meu caminho e não consigo dormir direito. Daí ele apaga a luzinha agora do ar-condicionado. Não tem nada, é escuro. Porque, pensa com vocês, há 30 anos atrás não tinha luz, gente. No sítio a gente morava na escuridão, a gente dormia, cortava com o corpo, ó, belezinha. Então a gente precisa ter escuridão para dormir. Porque daí você vai liberar o GH, você vai diminuir o cortisol, você vai produzir, os seus órgãos vão conseguir fazer a regeneração noturna. Noite mal dormida, cortisol elevado e ansiedade aumentada. Então, vamos dormir, gente. Eu falo assim que tem 2 coisas que a gente precisa investir. Numa cama boa, pra gente dormir, porque ó, ele passa o maior tempo do tempo ele dormindo, gente. Eu falei assim, quando meu marido comprou aquela cama 2,5 metros, enorme, eu falei pra ele, meu senhor, gente, não tem coisa melhor pra dormir. Você diz, olha, você precisa investir numa cama, é maravilhoso. Você acorda descansadinho, é muito bom. É um conselho, tá? Uma boa cama, isso é muito bom. Vamos lá então, nosso 4º item, né? Sono. Nosso 5º item. Escolha da alimentação. Lembra da comida da vovó. Comida que tem raízes, que tem água dentro. Comida que você vai na geladeira, passou uma semana, está estragando. Verdura, legumes, frutas. Aquela carninha que você faz na sua casa, com amor, com carinho. Comida de verdade, gente. E corrige suplementarmente que faltar. Eu não gosto de peixe, mas eu tomo ômega 3 todo dia. Eu preciso de vitamina de complexo B todo dia. Então, se eu não consigo, eu faço o quê? Eu tomo multivitamínico e minerais todo dia. Então, eu corrijo nessa parte que precisa. Hidratação, nosso outro item. Como que é o cálculo da água, gente? A cada 25 kg de peso é 1 litro de água. Então, pega o seu peso e verifica quanto que você precisa de água todos os dias. Porque, para que serve a água? Leva nutrientes para dentro do corpo, retira a toxina do corpo, gente. É para isso que é feito. Pensa com vocês, 1 litro de água é só para cuidar da parede do intestino. Então imagina, se a pessoa não toma nem um pouquinho de água, as nossas fezes precisam de água para jogar fora. Se a gente não toma, o sangue faz o quê? Chupa aquela água, novamente, de fezes, vai para a corrente sanguínea e vai para o cérebro. Por que será que deve ter aqui dentro, né? Então a gente precisa da água, gente. Não é brincadeira, é algo sério. A água é importantíssima a gente ter. Então é ele que transporta. O sangue é feito de água. Água, vitaminas e minerais e proteínas. Então é líquido. Então a gente precisa de tomar água. Tá? Então faz o cálculo da água de vocês. Outro item. Nós precisamos exatamente de cuidar dos nossos pensamentos. Lembra do ciclo da ansiedade? Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão andando ouvindo todo dia, vendo todo dia? Quais são os pensamentos que vocês estão colocando? Gente, eu tenho 26 segundos para conversar com vocês. Está acabando minha live aqui, senão eu vou cair tudo. Ai, não vai dar tempo para mim falar todos os meus recadinhos, tá? Ó, beijo, fica com Deus e até semana que vem, senão eu não consigo salvar a live para vocês. Gente, ó, beijo, beijo. Fica com Deus. Bom final de semana para vocês. E excelente quarta-feira também, tá? Beijo. Ai, Jesus amado.